zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Vermelho. O rio ele nasce aqui e vai de norte, corre de norte para sul. É um rio perene, um rio que tem água o ano inteiro e é um rio também que deságua na Lagoa da Conceição. Então, um rio que compõe as águas da Lagoa da Conceição. A partir do diagnóstico desses problemas ambientais aqui no Rio Vermelho, várias denúncias da comunidade mostrando que há esgoto correndo para o rio e essas várias ameaças, o Instituto Aprender Ecologia, então, está tecendo aqui, junto com o Instituto de Meio Ambiente, com a Associação Ecopaerv, e a gente vai buscar outras instituições da comunidade para participarem. A gente busca fazer uma coalizão pelo Rio Vermelho. O pH está bem alto, está 9,8. E ela foi uma importante iniciativa, né, porque ela vai dar força aos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos aqui no Rio. E é o que a gente precisa, né, que as pessoas tomem conhecimento e se apropriem, na verdade, do rio que faz parte da vida delas. É importante que ele vá até o final, lá até a sua foz na Lagoa da Conceição, para que manter a biodiversidade que essa região aqui já tem, né, por ser um remanescente de Mata Atlântica. Nós estamos fazendo um sistema de informações geográficas, vamos fazer webinars, workshops para trazer a comunidade e debater soluções baseadas na natureza sobre o rio e também identificar os benefícios que o rio traz para a comunidade. Ok, muito bom dia, senhoras e senhores. Paz, saúde e alegria para todos nós. Fazendo a abertura, então, oficialmente da nossa oficina de integração do projeto Coalizão pelo Rio Vermelho. Compartilhando a minha tela aqui com vocês. A oficina de integração ela é parte integrante da metodologia do projeto Coalizão pelo Rio Vermelho. E ela é estruturada para valorizar e fortalecer o caráter informativo, propositivo, integrativo e participativo no processo de desenvolvimento e implementação desse projeto que se inicia. Esse evento ele é uma etapa importante, pois ele vai oportunizar um nivelamento de informações, o compartilhamento de experiências, de conhecimentos entre os participantes, e também o levantamento de potenciais de cooperação e de integração para essa coalizão, que subsidiarão, então, o planejamento de ações futuras e o fortalecimento do projeto no longo prazo. Esse evento ele é uma iniciativa do Instituto Aprender Ecologia, em parceria com o IMA, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, e a Associação Ecopaerv. O meu nome é Rafael e eu serei um dos moderadores da nossa atividade de hoje. Os nossos objetivos. Temos 4 objetivos principais da oficina, que é apresentar o projeto, a abordagem ecossistema na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, o caso do Rio Vermelho, realizar um diagnóstico participativo sobre o sistema Rio Vermelho, promover a geração e o intercâmbio de informações e conhecimentos científicos e tradicionais sobre o Rio Vermelho, os serviços ecossistêmicos e a sua biodiversidade associada, e também fomentar a integração de pessoas e organizações para o fortalecimento da nossa coalizão. A gente tem uma programação em 2 turnos, uma programação bem interessante. A gente está fazendo a abertura agora e vamos passar para a apresentação dos participantes da oficina. A gente vai fazer uma breve apresentação institucional do projeto Coalizão do Rio Vermelho, dessas 3 instituições parceiras, o Instituto Aprender Ecologia, o Instituto de Meio Ambiente e a Associação Ecopaerv. Aí
trabalharemos o tópico Conhecendo o Rio Vermelho e as suas significâncias. Traremos conteúdo, informações já do diagnóstico prévio e dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e realizaríamos atividades em grupos de trabalho para a construção de declarações de significância. E ainda no final da manhã a gente vai fazer uma atividade de identificação e valoração social dos benefícios do Rio Vermelho. Entre 12 e 14 horas a gente vai ter um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas para o início das atividades da tarde, onde trabalharemos as ameaças ao sistema Rio Vermelho, também com atividades em grupos de trabalho, reflexões conjuntas, atividades em plenário. Desenvolveremos também soluções baseadas na natureza, no contexto do Rio Vermelho. E, por fim, encaminhando o resultado da oficina, o levantamento de potenciais de integração e cooperação a essa coalizão que está sendo formada. E, no final, até por volta das 17h30, uma avaliação e o encerramento oficial do nosso evento. A nossa metodologia de trabalho ela é fundamentada no enfoque participativo. É uma metodologia que promove a cidadania e valoriza saberes, experiências e contribuições de todos os participantes. E a gente busca uma representatividade multissetorial, né, de todos os setores da sociedade para complementar essa construção. A gente trabalha com a presença de moderadores, eu, Rafael, serei um deles, a Bianca e a Michele, que estão aqui presentes, serão também as moderadoras dos grupos de trabalho. A gente proporciona o acesso integral e facilitado às informações, com conteúdos e orientação do trabalho, proposição de questões norteadoras e atividades em grupo de trabalho, fomentando a interatividade entre os participantes, a exposição dos trabalhos e debates em sessões plenárias, e também o registro e a visualização de todo o processo construtivo, uma avaliação final por parte dos participantes em relação ao resultado do nosso trabalho e, por fim, um relatório de sistematização que será disponibilizado posteriormente a todos os participantes da oficina. Partimos agora, então, para as apresentações dos nossos participantes da oficina. Eu vou chamar aqui, é uma apresentação bem breve, vou chamar aqui por ordem de aparição aqui no Google. E aí o participante é uma apresentação bem simples, é o nome e a instituição que representa, tá? Para a gente ser bem objetivo e breve. Começamos com a ADPAERV, por gentileza. O teu microfone está desligado. Está aí o representante da Associação do Rio Vermelho? Adriana, então, depois a gente volta. Por gentileza, Adriana. Bom dia a todos, né? Eu sou a Adriana, bióloga do Instituto Meio Ambiente e estou como coordenadora do Parque Estadual do Rio Vermelho. Bom evento para todos. Ok, Adriana. Alexandre? Bom dia a todos, eu sou o geógrafo Alexandre, eu represento a Floran e também sou representante do Conselho do Parque do Rio Vermelho e morador da Barra da Lagoa. Ok, Alexandre, obrigado. Ana Carolina? Oi, bom dia. Eu sou gestora ambiental, sou moradora aqui do Rio Vermelho, sou pesquisadora da UFSC e trabalho na ONG Our Blue Hands também. Ok, obrigado. Pessoal da Associação do Moçambique? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Eu também posso falar pela SM também. Sou da diretoria, né? Sou João, morador aqui do Vermelho. E já vou também... o Emerson está aí, ele pode falar pela SM. Depois eu falo. Tu está representando qual instituição, Joane? Eu sou SOS Moçambique e a SM também. Mas okay. O Emerson apareceu agora, estava ali. Então ele pode falar pela SM. Perfeito.
Próximo, a Bianca. Oi. Deixa o Emerson falar. Ah, já faz o link, beleza. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o Emerson Miranda, sou membro da Associação de Surf do Moçambique. Nossa entidade também faz parte do Conselho Consultivo do Parque aí, desde o seu início, né? E estamos aqui para somar. Parabéns pela iniciativa e vamos lá pelo nosso rio aí. Obrigado, Emerson. Érica. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Érica, sou bióloga, atuo como educadora ambiental aqui na Associação R3 Animal, que faz parte, está dentro do Parque do Rio Vermelho e também sou moradora aqui da região do Rio Vermelho. Obrigado, Érica. Fábio. Bom dia, meu nome é Fábio Pena, sou ecólogo e represento o Instituto Saracura. Obrigado, Fábio. Fabrício. Bom dia a todos e a todas. Sou Fabrício, sou diretor do Instituto Aprender Ecologia e desejo a todos aí um ótimo dia de troca de informações, né? Que esse é o grande objetivo aí do projeto. Ok. Pulei a Bianca. Desculpe, Bianca, tua vez. Sem problemas. Então, Bianca, eu sou oceanóloga de formação do IMA, né? Trabalho no IMA, né, na equipe de educação ambiental e na equipe do Parque Estadual do Rio Vermelho. Fui moradora muito tempo do Rio Vermelho, mas hoje eu moro na Vargem, mas sempre apaixonada pelo Rio Vermelho também. Ok, o Joane já falou. João Henrique. Bom dia, eu sou João Henrique, engenheiro ambiental da Diretoria de Saneamento da Prefeitura, que está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, e estava como suplente do Alexandre ali no parque. Eu acho que a gente estava falando até com a Adriana sobre isso, que daí o Alexandre agora está seguido para a Floran, e a gente ficou até de ver essa questão da representação ali da Secretaria de Infraestrutura. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Ok, João, obrigado. Juan Antônio. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou morador do Rio Vermelho, no sítio do Nito. Represento a Associação dos Cavaleiros do Rio Vermelho. Sou professor, sou geólogo, engenheiro de Minas, professor do curso de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado, Juan. Karine. Bom dia a todos. Karine Santos, eu sou geógrafa, técnica em saneamento na Casam. Estou aqui representando a Patrícia, substituindo ela nessa reunião. Obrigada. Obrigado também. Maurício. Bom dia a todos. Eu sou Maurício, do Departamento de Ecologia e Zoologia do CCB da UFSC. E acho que era basicamente isso. Sou biólogo também. Obrigado, Maurício. Mauro Figueiredo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Mauro, sou advogado, um dos fundadores do Instituto Aprender Ecologia e um dos coordenadores do projeto. Também moro aqui no Rio Vermelho. Obrigado, Mauro. Michele. Bom dia, sou a Michele. Eu sou biólogo, atuo na Associação Ecopaerv e atuo também aí junto ao Laboratório de Ecologia de Ambientes Aquáticos, o Líminos, da UFSC. Ok. O Ney Menezes. Obrigado, Ney. Eu sou a Polícia Ambiental. Quem é o representante, por gentileza? Bom dia a todos. Deu um probleminha aqui com o meu fone. Subtenente Sérgio, represento o comando do Policiamento Militar Ambiental do Rio Vermelho, desejando que sejamos produtivos aí no nosso dia de trabalho. Ok, Sérgio, obrigado.
Eu sou o Rafael Goidaniche, sou também do Instituto Aprender Ecologia e hoje faço o papel da moderação aqui do nosso evento. Seguindo a lista, temos a Reciclage. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Mortari, estou usando o dispositivo aqui da Reciclage, Arte e Educação Socioambiental, e represento também a Rede Ambiental Comunitária, sou morador aqui do Rio Vermelho. Obrigado, Márcio. Rogério Castro. Bom dia a todos, eu sou biólogo do IMA, né, e da equipe de gestão do Parque Estadual do Rio Vermelho. Desejo a todos também uma oficina bem produtiva e faz lembrar um pouco as nossas oficinas do plano de manejo, né? É bem legal. Legal, Rogério, muito obrigado. Pessoal, dando sequência, então, à nossa atividade, a gente vai fazer uma apresentação institucional do nosso projeto. Tá? O Rafael, faltou o pessoal da DEPAERV que não conseguiu... Ah, verdade, Adriano, obrigado. Foram os primeiros da lista lá. Gostaria de se apresentar, por gentileza? Vou falar aqui, meu nome é Denis, morador do Rio Vermelho, presidente da Associação Parque Estadual do Rio Vermelho. Agradecemos o convite e contribui bastante. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, para o bom funcionamento da nossa oficina, vocês devem já estar acostumados aí com atividades online, reuniões e oficinas de trabalho. Eu só lembro, assim, para a gente manter a nossa programação e o objetivo do nosso trabalho, sempre manter falas bem objetivas, né, de acordo com a programação e com os objetivos que a gente tem. E quem quiser fazer o uso da palavra, preferencialmente use o dispositivo ali de levantar a mão. A gente fica aqui controlando quem é que se inscreveu para fazer alguma manifestação e após a sua manifestação pode baixar ali clicando no ícone da mãozinha levantada novamente. E também peço a gentileza que deixe seus microfones desligados, né, para evitar ruídos paralelos, para que a pessoa que esteja usando a palavra possa se comunicar de forma mais clara para todos os ouvintes. Dando sequência, então, à nossa atividade, a gente passa para uma apresentação institucional dos parceiros iniciais dessa coalizão. Eu passo a palavra agora para o Mauro Figueiredo, que vai fazer a apresentação do Instituto Aprender Ecologia. Bom dia novamente. Compartilhar a tela. Só me deem um ok quando estiverem vendo aí, tá tudo certo? Tudo certo, Mauro. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente, como já se apresentou, né, faz parte aqui do Instituto Aprender Ecologia, eu sou um dos cofundadores. Como eu falei também, eu sou advogado, hoje estou fazendo doutorado na Universidade de Newcastle, na Austrália, e um dos temas que eu trabalho é o direito para a implementação das soluções baseadas na natureza, né? E trabalho mais especificamente com as soluções relacionadas à adaptação à mudança climática, mas a gente está tentando trazer um pouco dessa teoria e desse novo conceito aí, que são as soluções baseadas na natureza aqui para o caso do Rio Vermelho. Então a gente desenvolveu o projeto Abordagem Ecossistêmica na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, o caso Rio Vermelho. Esse é o título do projeto e a gente apelidou ele como Coalizão Rio Vermelho, porque dentro dessa abordagem ecossistêmica a gente precisa trabalhar com várias pessoas e várias organizações, né? O maior número de atores que possam contribuir para essa iniciativa, a gente entende que melhor eficácia vai ter.
A nossa organização, o Instituto Aprender Ecologia, é uma associação civil de caráter ecológico, pacifista, educativo, esportivo, cultural e científico. A gente trabalha em redes de cooperação alinhados aí com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, né? E a década da ciência para os oceanos das Nações Unidas. A gente tem a missão de promover ações para a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento econômico racional, defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promover informação, conscientização, educação e cidadania ecológica, incentivar a aplicação de soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos e combate à poluição. Aqui algumas fotos das nossas ações aí durante esses 21 anos, né, de trabalho. A nossa organização foi fundada em 22 de abril do ano 2000, pelo Rafael, que está moderando aqui, por mim, tínhamos outros parceiros na época também. A gente faz parte aqui, como vocês podem ver à esquerda, de vários conselhos de unidades de conservação aqui na cidade. A gente fez parte também do conselho da APA da Baleia Franca, lá em 2012, e a gente foi uma das organizações que participou aí do lançamento do Conselho da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição. Na verdade, aqui não é conselho, aqui é o Comitê da Bacia Hidrográfica, né? Muito bem. A partir desse histórico, né, e vale falar também que a gente foi uma das organizações que trabalhou para que o parque, na época florestal do Rio Vermelho, fosse enquadrado no Sistema Nacional de Unidade de Conservação e se tornasse, sim, aí, o Parque Estadual do Rio Vermelho, como é hoje. A gente fez essa batalha junto com o movimento SOS Moçambique e outras organizações na época, lá no início dos anos 2000, e até que em 2007, então, a sociedade teve essa vitória para enquadrar o então Parque Florestal como uma das unidades de conservação da natureza dentro do sistema. A gente, então, agora traz mais uma contribuição aqui para a nossa região, que é esse projeto Coalizão Rio Vermelho, que tem entre seus objetivos fomentar a integração de pessoas e organizações e a geração de informações sobre o rio para que possamos exercer nossa responsabilidade de sermos seus guardiões. A gente entende que muito mais do que utilizar o rio e usufruir dos seus benefícios, a gente, como cidadão, né, e cidadãs, a gente tem essa responsabilidade de cuidar aí do nosso Rio Vermelho. A gente visa trabalhar para preservar, recuperar, restaurar e manter os processos ecossistêmicos por meio de soluções baseadas na natureza. Então, o que a gente pretende com esse projeto, né? Criar uma coalizão com parceiros locais, e esse evento é fundamental para isso. A gente já teve esse início aí da coalizão com o Instituto de Meio Ambiente e a Associação Ecopaerv, que são organizações que já têm trabalhos no Rio. Então a gente vem contribuir com esses trabalhos, somar e dar a nossa contribuição, e a gente pretende que as organizações que vocês representam aqui também possam fazer parte desse trabalho para a gente dar luz e voz a esse rio que traz o nome do bairro São João do Rio Vermelho, de inglês do Rio Vermelho. Se for chutar aqui, deve dar uma população aí de mais de 50 mil pessoas, ou cerca disso. É só um dado, não tem esse dado concreto, mas a gente sabe que são muitas pessoas que moram aqui e não conhecem o rio, né? Então, a gente quer lançar também, a gente trabalha assim, a gente trabalha com integração e trabalha com informação. Então, para informar a comunidade, a gente quer lançar 4 episódios, né, de uma mini websérie sobre os aspectos sociais, culturais e ambientais do rio. O vídeo que vocês viram no início é apenas uma apresentação do projeto. A gente vai trazer mais 4 vídeos sobre o Rio Vermelho. Desenvolver um sistema de informações geográficas sobre o rio.
identificar as ameaças que incidem sobre o rio, e hoje essa oficina faz parte dessa metodologia de identificação das ameaças, entender o estado de conservação do rio, identificar os benefícios e propor medidas para a recuperação do rio baseadas na natureza. Então, geralmente, o Instituto Aprender Ecologia, a gente tem uma metodologia de trabalho interna, que a gente chama de metodologia dos 3 Is, que é, como eu falei, integração, informação e implementação. Nesse projeto, a gente vai trabalhar com integração e informação. A gente entende que o acesso à informação é fundamental para que as pessoas possam exercer a sua cidadania ecológica. E aí, no final, a gente vai propor medidas para a recuperação do rio baseadas na natureza, e aí depois a gente espera que essa coalizão avance para a implementação dessas ou outras medidas. À tarde, a gente vai especificar melhor esse conceito de soluções baseadas na natureza. Então, até o momento, a gente tem a Aliança Mundial de Direito Ambiental, né, que eu faço parte desde o ano 2001, que apoia esse projeto. O IMA, né, o Parque do Rio Vermelho, por meio do IMA, o LIMNUS, que é o Laboratório de Ecologia de Águas Continentais da UFSC, e a EcoPaERV, que já vem fazendo esse trabalho de monitoramento do rio. Então, a gente quer mudar esse cenário aqui, desse X aqui, dessa poluição, e manter o rio e recuperar o rio para que a gente tenha aí um rio limpo e saudável, né? Um dos meios de acesso à informação que a gente está criando são as redes sociais, né, e as ferramentas de web. Então, a gente tem ali já o site Coalizão Rio Vermelho, que já tem alguma informação, mas está sendo construído. A gente tem o Instagram Coalizão Rio Vermelho, Facebook, e também vocês podem acessar o nosso site aprender.org.br. A gente conta com a presença de todos e todas aí para manter o Rio Vermelho vivo e saudável. Obrigado. Ok, obrigado, Mauro. Então, essa é a apresentação institucional do Instituto Aprender Ecologia e do projeto Coalizão pelo Rio Vermelho. Eu passo a palavra agora para a Adriana, do IMA. Então, bom dia de novo, né? Vou falar que é uma felicidade a gente estar implementando, né, umas ações do plano de ação também, né, do plano de manejo que foi apresentado em dezembro, né? E a minha breve apresentação, ela está voltada nisso, né, da gente estar trabalhando e de como dentro do plano de manejo a gente prevê as ações de proteção, né, da zona do Rio Vermelho, que está na zona de amortecimento. Então, eu vou compartilhar aqui. Ok, estão vendo? Sim. Sim. É o próximo. Hã? Não sei. Pergunta lá. Bom, gente, então aqui, né, a coordenação a gestão do parque, né, pertence à gerência de áreas naturais protegidas, né? E para quem não conhece, né, a localização do parque, né? Ele está na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, né, mais ao leste aqui, e abrange 1.532 hectares, né? O rio, ele está localizado aqui, ó, na zona de amortecimento. Então, a zona, dentro das apresentações do plano de manejo, né, nós tivemos várias zonas, né, 10 zonas de amortecimento, que são áreas para serem protegidas além do parque, né? Então, a zona 5, que é a zona que abrange o rio, né? Ela está num buffer aqui de 500 metros a partir do limite
do parque, né? Então, nos trabalhos desenvolvidos dentro do plano de manejo, né, foram atribuídos alguns critérios para serem trabalhados no incentivo de corroborar com a preservação do rio. Então, o parque, além de fomentar a questão de engajamento comunitário, os trabalhos desenvolvidos, também tem interesse nos trabalhos desenvolvidos de educação, de agregar a comunidade do entorno, né? Com a questão de educação ambiental também, e projetos de extensão. Então, isso agora, né? Então, casou a pesquisa com a Ecopaerv, né, do monitoramento do rio, que começou em 2019. A Michele vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E então a gente veio trazer essa grande importância, porque a gente ficou vendo assim que o rio ele tem uma grande, tanto na questão de conservação, né, mas na questão da história ali do desenvolvimento do bairro São João do Rio Vermelho. Então, dentro dos critérios aqui trabalhados nas zonas de amortecimento, a zona 5, que trata sobre o Rio Vermelho, uma das ações é a retirada de espécies exóticas invasoras, né, que deve ser incentivada, né, pelo Instituto, né, no caso, representado pelo Parque do Rio Vermelho. Hoje nós temos um projeto de fomento, né, de engajamento comunitário com o projeto Salve Floripa. A gente está retirando as exóticas, né, que mais por dispersão, da parte norte do parque. Apoiar as ações do Plano Municipal de Mata Atlântica, orientar e apoiar a restauração de áreas de preservação permanente maticiliar e da nascente do Rio Vermelho, junto aos proprietários de imóveis. Né? Também promover a gestão, o incentivo e apoio ao cumprimento da Lei Complementar Municipal. Essa lei, ela fala que todo animal, né, não é obrigatoriedade, mas assim, deve ter um microchip para identificação. Isso abrange gato, cachorro, cavalo, né? Então, incentivar isso. Monitorar a queimada de supressão de vegetação nativa, né? Nós também fazemos o monitoramento por drone, né? E articular junto aos órgãos responsáveis para efetiva fiscalização do lançamento de esgoto do Rio Vermelho. Né? Então, a gente tem, através disso, com essa pesquisa, entrando em contato com vários moradores, denúncias recebidas através também do Instagram do parque, né? E articular isso para buscar soluções, né? E também promover o debate de impacto e implementação da estrada projetada no Plano Diretor de Florianópolis, né, junto com a Câmara, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Então, só para resgatar, né, que dentro do plano de manejo, a Zona 5, que é o Rio Vermelho, ela foi colocada como zona de amortecimento, né? Porque ela tem uma grande importância para a questão da conservação e, deixa eu ver, da conservação, como também para a questão de desenvolvimento de pesquisa e extensão junto com a comunidade, né? O parque vem trabalhando muito nas ações de engajamento comunitário, né? E implementações das ações nisso, né? Então, era isso. É só para
linkar com as questões de ações dentro do plano de manejo também. Ok, Adriana, obrigado pelos esclarecimentos. E eu passo a palavra agora para a Michele, da Ecopaerv, para fazer a sua apresentação institucional. E aí, Michele, tu já pode também fazer a sequência do trabalho apresentando o conhecimento sobre o Rio Vermelho, que já foi levantado. Está contigo a palavra. Então, novamente, bom dia a todos e todas, né? Agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, PDF. Me deem um okzinho só, se está aparecendo. Ok. Bom, então, eu represento a Associação Ecopaerv, né? Somos uma associação civil sem fins lucrativos. A Associação Ecopaerv, então, né? Ecopaerv Educar, Conscientizar e Orientar, ela foi fundada em 2016. E como missão, né, nós temos então aí promover a proteção do meio ambiente através da gestão ou cogestão de unidades de conservação, do seu entorno e também das áreas, né, de influência direta e indireta, por meio de ações, programas de ensino e educação ambiental, que envolvem então aí a preservação, o manejo, a conservação dos recursos naturais, o uso público sustentável, ecoturismo de base comunitária, pesquisa científica, então, aí, e de extensão também nas mais diversas áreas. Então, para resumir um pouco, assim, né, nós somos uma ONG nova, né, somos novinha ainda, e eu trouxe algumas atuações da Ecopaerv, né, nesses últimos tempos, então, nesses últimos anos. Então, entre eles, nós fazemos a cogestão da trilha ecológica do Rio Vermelho, né, então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, a trilha recebeu aí mais de 19 mil visitantes. Trabalhamos ainda também, né, com a cogestão da trilha aquática do Rio Vermelho, né, que é um importante turismo ecológico, né, que ele passa pela foz do Rio Vermelho e traz várias informações que são importantíssimas, né, para o entendimento, né, do rio, né, da comunidade. Algumas ações de educação ambiental, não somente dentro do parque, mas também como em algumas escolas do entorno, né, como o Projeto Amigos do Parque. Algumas ações ainda, né, nas regiões do entorno, dentro do parque e no entorno, né, como limpeza do terminal lacustre, né, algumas ações de praia, Dia Nacional do Meio Ambiente, com outras instituições parceiras, a R3, a ADPAERV, né. Deixa eu passar aqui. Além disso, né, a gente trabalha com a capacitação de jovens, que são jovens estagiários, são estagiários do IMA, né, que trabalham, então, aí na trilha do Rio Vermelho. Então, nós atuamos com esses jovens na capacitação, no trabalho de educação ambiental, e mesmo durante esse período de pandemia, nós continuamos esses trabalhos de forma remota, né, para que a gente não deixasse a educação ambiental, ela parar no tempo, né? Então a gente continuou esse trabalho e retomando agora aí nossa quarto final de semana de reabertura da trilha, retomando então aí com a capacitação de novos estagiários para desenvolver esse trabalho importante que é realizado na trilha, que trata bastante também aí da ecologia de animais silvestres e também principalmente combate ao tráfico de animais. Algumas outras atividades, né, que a gente vem desenvolvendo, a gente criou um guia virtual, né, dessa trilha ecológica. Esse guia foi criado justamente nesse período de pandemia, já que a trilha estava fechada, então a gente quis criar uma ferramenta que pudesse ir para a casa das pessoas, né? Então essa ferramenta ela pode ser utilizada tanto nas escolas como, né, pela comunidade de uma forma geral, dando uma visão aí de quais os animais, né, já passaram pela trilha nos últimos 5 anos, e quais são os impactos, né, urbanos e antrópicos que acometem esses animais. Trabalhamos também com o programa de gestão de resíduos sólidos da trilha, desenvolvemos a trilha dos sentidos, né, que vai ser reativada agora na próxima semana, e além disso a gente participa ainda aí do GTEA, né, que é o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 08, né, participando das formações contínuas que eles têm, e também na capacitação de professores aí da rede pública municipal.
Então, algumas parcerias, né, que a gente tem desenvolvido, né, nós trabalhamos com as ecobags, né, que são bolsas produzidas a partir de redes de pesca que são apreendidas pela Polícia Militar Ambiental. Então, são redes ilegais que acabam contaminando, né, e poluindo o oceano e levando vários animais, então, a óbito também. Então, hoje, essas redes elas são doadas e nós transformamos, através dos nossos associados, em bolsas ecológicas, né, que são super resistentes. Também fazemos parcerias com a comunidade, né, para confecção, então, de artesanatos que sejam relacionados com a ecologia, né, então trabalha essa questão sustentável do parque, né, e da ecologia como um todo. E algumas parcerias também com instituições. Então, nós tivemos lá entre o ano de 2019 e 2020 uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, né, o IFSC, com um dos nossos estagiários trabalhando, então, aí a produção de parafinas biodegradáveis e repelentes, então, a partir da resina do pinus. E, na verdade, nós começamos também em 2019 a parceria aí com o Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, que tem o representante aqui, o professor Maurício, né, o Líminos, com esse projeto, então, aí, de monitoramento das águas do Rio Vermelho. Então, aqui isso aqui é só um resumo de algumas atuações, né, que a gente tem desenvolvido, né? E aí, então, pegando esse link, né, do projeto de monitoramento do Rio Vermelho, a gente gosta muito de pensar e de chamar, né, a atenção para qual é o nosso papel, se não só nós, a instituição Ecopaerv, mas eu acho que o papel como cidadãos, né, diante de toda essa degradação que vem acontecendo sobre os nossos recursos hídricos. Então, isso eu acho que é um fato muito importante da gente estar chamando sempre atenção. E lembrando, né, que agora, em 2021, nós, segundo a ONU, nós entramos, então, aí na década de restauração dos ecossistemas. Então, muito além de preservar e conservar, eu acho que começamos tarde, digamos assim, mas já está na hora da gente pensar em restaurar, né, esses ambientes que já degradamos ao longo de toda a nossa vida. E aí, lembrando, né, que essas ações, né, que nós estamos desenvolvendo, elas vêm de encontro, então, aí aos objetivos do desenvolvimento sustentável e, mais precisamente, sobre o objetivo 6, né, que trata, então, da água potável, né, e do saneamento das regiões. Então, vou falar um pouco para vocês... Opa, peraí que eu errei aqui. Então, vou falar um pouco para vocês... sobre o Rio Vermelho, né, e sobre as ações que nós temos desenvolvido sobre o Rio Vermelho. Então, o Rio Vermelho, né, só fazendo um resuminho aqui, ele está inserido na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Essa bacia hidrográfica aqui, de acordo com esse mapa, é um mapa de urbanização de todas as bacias da ilha de Santa Catarina. A gente consegue ver que a bacia da Lagoa da Conceição, ela está num grau médio, né, de urbanização, quando a gente leva em consideração toda a bacia. Então, ela tem aí entre 10% e 20% de toda a sua área urbanizada. É claro que isso acaba mudando um pouco quando a gente dá um olhar sobre cada uma das subbacias, né? Então, quando a gente olha aqui para essa região do norte, que é o bairro São João do Rio Vermelho e o bairro dos Ingleses, a gente consegue perceber que, se fôssemos fazer esse cálculo, esse percentual seria um pouco maior, né? Mas o Rio Vermelho, né, falando nesse contexto, então, a subbacia do Rio Vermelho, né, ela compreende, então, que toda essa região do bairro São João do Rio Vermelho, vou mostrar no próximo mapa, e o rio, ele nasce, então, aí, né, próximo da rua nascente do Rio Vermelho, e vai desembocar, então, na Lagoa da Conceição, percorrendo aproximadamente aí 5,5 quilômetros de extensão. Então, a bacia hidrográfica do Rio Vermelho, né, ou a subbacia, ela tem uma área aproximadamente de 7 km², né, e ela nasce, então, aí, né, numa altitude média de 14 metros, e logo em seguida ela já passa por uma região bem plana, né, desembocando na Lagoa da Conceição, que está, então, aí no nível do mar.
Logo após essa região da nascente, logo alguns metros após essa região de nascente, a gente já passa a ter uma grande área plana, né? E formando então aí uma área alagada. Então essa extensa área alagada, ela se estende alguns quilômetros, né? E ela forma então aí as regiões de banhado, né? Regiões de áreas alagadas. E essa região, ela tem uma importância ecológica altíssima, né? Não só para aqui, para nossa comunidade, como para a região como um todo. Então, ela abriga várias espécies de fauna e flora que são associadas, né, diretamente a esse tipo de habitat. Então, eu trouxe aqui, né, um peixe, né, como um exemplo. Esse peixe é um rivulide, é o Atlantirhivulus luinlige, né? Ele é um peixe anual, né? Então eu gosto de trazer essa espécie aqui como ênfase, porque é uma espécie que está ameaçada de extinção e, como o próprio nome diz, peixe anual é uma espécie que ela tem um ciclo de vida muito curto. Então ele é super adaptado a essas regiões de banhado, essas regiões alagadas, porque quando se aproxima então do período de estiagem, esse peixe ele coloca o seu ovo. O seu ovo ele é resistente à dessecação, então ele permanece ali naquele momento, né, naquele período seco, e aí na próxima temporada de chuva o ovo eclode e recomeça então aí o ciclo dessa espécie. Então, justamente, né, por ele ser presente nesse tipo de área, né, desses hábitats que ficam secos, grandes períodos do ano, a espécie está ameaçada de extinção. E outras espécies também aí de flora, né, e da fauna, eu trouxe só para dar uma ênfase aqui nesse peixe anual. E uma outra importância econômica, né, socioeconômica, muito chamativa aqui para essa área, na verdade, é que essa área toda alagada aqui, ela acaba funcionando como uma importante recarga, né, para o aquífero Ingleses Rio Vermelho. Então, o aquífero Ingleses Rio Vermelho, ele nasce, então eu trouxe um mapa aqui de um trabalho retirado lá de 2004, ele vem desde a Praia dos Ingleses até o Parque Estadual do Rio Vermelho. Então, esse aquífero, né, ele tem aproximadamente aí 60 metros de profundidade, com uma estimativa de 286 bilhões de litros de água, né, sendo então aí o maior manancial de água subterrânea da capital, né, seguido aí do aquífero do Campeche. E atualmente, né, ele é responsável então aí por abastecer 100% dos moradores do norte da ilha e ainda envia, né, um pouco dessa água então aí para outros bairros, né? Então, um pouco dessa importância dessa grande área alagada que nós temos aqui no Rio Vermelho. Passando, né, essa extensão de área alagada, né, nós temos então aí aproximadamente 2,5 km, né, de uma modificação do rio. Então, lá na década de 60, o rio passou por uma retilinização, né, para facilitar a drenagem da água para a Lagoa da Conceição. E ao longo desse percurso todo, né, o rio ele passa por diferentes usos e ocupações do solo. Né, a gente consegue perceber aqui a presença urbana, né, nitidamente, mas também a gente passa por algumas áreas de pecuária, criação de gado, né, e com certeza esses usos antrópicos e essas modificações que muitas vezes acontecem, como a gente pode perceber aqui na própria área de preservação permanente, onde deveria ter a mata ciliar, elas acabam, então, aí gerando uma pressão, né, que leva a uma degradação da qualidade da água do Rio Vermelho, que é um fato bem preocupante. Então, na sua região de Foz, o Rio Vermelho ele vai desembocar na Lagoa da Conceição e, juntamente com o João Gualberto, que é um outro rio, né, essas duas subbacias, eles vão ser os principais contribuintes, né, para a bacia da Lagoa da Conceição. E é importante a gente lembrar que tanto o Rio Vermelho, né, e a subbacia do Rio Vermelho, quanto a subbacia do Rio João Gualberto, eles têm sofrido nas últimas décadas, né, uma pressão antrópica em função desse aumento do processo de urbanização, principalmente o processo de urbanização sem o planejamento. Então, quando a gente pensa nisso, né, e levando em consideração dessa evolução urbana na nossa ilha, né, que leva, então, aí a um fator preocupante, né, com os nossos recursos hídricos.
Então, essa pressão urbana, esse crescimento urbano, ele tem acelerado, então, aí esse processo de degradação, seja por modificações das matas ciliares, com, né, a consequente erosão, e perda, então, aí da qualidade das águas, né, de todos os recursos hídricos que a gente tem aqui na ilha. Então, eu trouxe aqui um mapinha que a gente consegue observar essa área vermelhinha que está pintada aqui, ele mostra a urbanização lá de 1993 da ilha, onde 8% da ilha só era urbanizada. E aí, quando a gente pula lá para 2013, a gente viu que houve o dobro da urbanização, né? Então, a preocupação é, hoje, em 2021, com mais de 500 mil de habitantes no município de Florianópolis, né? Qual é essa pressão, né, exercida, né? O quanto a gente está degradando esses nossos recursos hídricos tão importantes, então, aí, né, para a nossa vida. E com essa preocupação, então, é que surge, né, o projeto de monitoramento da qualidade das águas do Rio Vermelho. Então, esse projeto, ele nasceu em 2019, né, então ele nasceu da integração da Associação Ecopaerv com o Laboratório de Ecologia de Ambientes Aquáticos, o LIMNOS, da UFSC, né, e tivemos como importante parceiro, então, aí, o IMA e o Parque Estadual do Rio Vermelho. Então, nós fizemos coletas durante 5 meses, fomos interrompidos lá pela pandemia, e retomamos, né, agora em 2021, no mês de junho, né, esse trabalho. Então, com essa retomada, né, nós ganhamos, então, aí, importantes aliados, né, importantes parceiros novos, entre eles, né, o Laboratório Integrado do Meio Ambiente, o LIMA, né, que é da Engenharia Ambiental e Sanitária, e, então, aí, o Coalizão pelo Rio Vermelho também. Então, vou mostrar um pouco para vocês aqui desse trabalho. Então, a nossa área de estudo é em toda a subbacia aqui do Rio Vermelho, então a gente consegue ver a pressão urbana que eu estava comentando com vocês, e nós delimitamos, então, aí 5 pontos de amostragem, desde nascente até a sua foz. Cada um desses pontos foi classificado, né, de acordo com a sua área de drenagem, para que a gente possa, então, estar associando a qualidade da água de cada um desses pontos com o percentual urbano e também o uso do solo, né, os diferentes usos do solo que vai ter em cada área de drenagem. Então, aqui uma imagem dos 5 pontos, né? Interessante a gente perceber aqui que no ponto 5 é onde mais a gente consegue perceber a característica do Rio Vermelho, né, essa cor avermelhada dele. Então, resumindo, o que a gente faz nesse projeto, né? Nós monitoramos mensalmente, né? Então, parâmetros físico-químicos, como temperatura da água, pH, que é o potencial hidrogiônico, oxigênio dissolvido, importante para a vida na água, turbidez, condutividade elétrica, a concentração de alguns nutrientes, né? Como nitrogênio e fósforo, que são os principais indicadores de eutrofização e poluição ambiental, concentração ainda de outros íons que também vão dar, né, essa característica de poluição de cada um desses pontos, demanda bioquímica e demanda química de oxigênio necessárias e importantíssimas para a vida, né, aquática, coliformes totais e coliformes fecais, que são importantes indicadores bacteriológicos, né, também da qualidade da água, a clorofila, que dá a indicação aí da produtividade primária, base de toda a nossa cadeia trófica, né? Ou seja, necessária para que outras formas de vida possam estar existindo também nesse ambiente. E também a gente calcula a vazão do rio, né? Claro, nos pontos onde tem comportamento, né, de vazão, porque, por exemplo, na região de nascente, na região alagada, a gente tem ali comportamento de remanso, mas nos demais pontos a gente consegue calcular a vazão. Com esse cálculo de vazão, a gente vai conseguir ter uma ideia do quanto de poluente e qual é a carga que o Rio Vermelho está lançando para dentro da Lagoa da Conceição também. O objetivo, então, aí desse projeto, né? Então, é avaliar a qualidade das águas, né, ao longo do curso do rio, identificar os pontos mais sensíveis aos impactos causados, identificar quais são os meses com a maior carga de poluentes, avaliar a carga de poluentes carreadas, né, para a Lagoa da Conceição, conscientizar também a comunidade sobre a importância da qualidade da água do rio e formar agentes, então, aí, multiplicadores para preservação, conservação e, quem sabe, então, aí, restauração, então, desse ambiente aquático que é tão importante para a nossa vida.
Alguns resultados, então, aqui, né, eu plotei tanto o resultado da primeira etapa de 2019 e 2020, quanto de 2021, e a gente consegue ver que aqui são 5 pontos de amostragem, né? Em relação ao nitrogênio e ao fósforo, que são os principais indicadores de poluentes, a gente consegue ver que no ponto 1, a gente tem a maior carga de nitrogênio, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, e já no ponto 2, a gente tem maior carga de fósforo, né? E já no ponto 5, a gente tem maior carga de fósforo, tanto para a primeira fase, 2019 e 2020, quanto em 2021. E é importante aqui salientar que o fósforo, embora ele venha aumentando gradativamente conforme vai passando os pontos ao longo do rio, ele já se encontra acima do permitido na resolução do CONAMA 357 para os rios de classificação da classe 2. Então, esse é um fator bem preocupante, provavelmente aí fruto, né, de lançamento de esgotos, ligações clandestinas com a rede pluvial. Então, são discussões que nós estamos levantando para tentar identificar quais são os impactos, né, pontuais causados. Então, aqui, em relação aos meses, a gente consegue ver que no primeiro período, o mês de dezembro, foi o mês com maior carga de poluentes, tanto para nitrogênio quanto fósforo. E aqui em 2021, a gente tem só 3 meses, né, da nossa retomada, mas a gente já consegue ver que o mês de agosto, né, ele apresenta esse pontinho aqui, né, embora essa variação aqui seja maior, esse ponto aqui do mês de agosto, ele puxa mais, mostrando então aí que o mês de agosto foi o maior, teve a maior concentração de poluentes. Em relação ao coliformes, que é um outro ponto muito importante, isso nos chamou muita atenção, a gente consegue ver que coliformes totais, ele está altíssimo em todos os pontos, né? Então, aqui nessa linha azul, a gente tem coliformes totais e em vermelho os coliformes fecais. A gente consegue ver que vai aumentando a quantidade, a concentração de coliformes fecais, que na verdade eles provavelmente sejam carreados, né, ao longo de todo o rio, então vai sendo lançado, infelizmente, esses esgotos, né, clandestinos, né, e isso vai sendo carreado, então, aí para o nosso último ponto. E chama atenção aqui para o coliformes fecais, no último ponto, que está sempre bem acima dessa média, né? No norte da ilha de Santa Catarina. Então, aí como os próximos passos, né, a gente tem aí a continuidade desse monitoramento, a divulgação desses dados, incluindo alguns indicadores que facilitem o entendimento, então, aí, da comunidade como um todo, incluindo o IQA e outros indicadores de poluição de rios. A participação da comunidade nas nossas coletas, então, a partir desse mês, a gente vai começar a abrir para que algum morador, alguém da comunidade possa participar e entender como é que acontece as nossas coletas. A participação das escolas também nesse monitoramento, então a gente está readaptando, né, porque a ideia inicial era levar os alunos no rio, então agora a gente já vai estar lançando, vai estar coletando a água e levando para eles. E algumas ações, então, aí, de educação ambiental e, principalmente, então, aí, né, a participação e a contribuição com o Coalizão do Rio Vermelho, que a gente considera, então, aí, importantíssimo para que a gente possa estar levando essa informação e trazendo novos parceiros, então, aí, para que a gente ganhe força e tá, quem sabe, restaurando esse ambiente que tem uma importância ecológica e econômica imprescindível para a nossa região. Então, desculpem se eu falei um pouco rápido, né? Mas agradeço, então, aí a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho aqui e agradeço, então, e obrigada a todos. Obrigado, Michele. O pessoal está aqui falando, é uma belíssima apresentações, muitas informações importantes, realmente. E antes da gente passar para a sequência da nossa programação, aqui a Karine está com uma questão para ti, Michele. Ela pergunta se essa relação de carga e poluente, o aumento, está relacionada aos maiores índices pluviométricos no mês de dezembro e agosto. Porque a Karine também está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Karine? Pode expor aí. Olá, Michele. Parabéns pela apresentação. Muito boa apresentação, bem clara. Eu só fiquei ali com uma dúvida ali com relação a apresentou ali da questão do fósforo e nitrogênio, tendo maiores destaques, né, no mês de dezembro e agosto. E aí tu não relacionou isso ou não mostrasse na apresentação, às vezes é porque tem que ser mais sucinto, né? Essa relação com os índices
índices de chuva nesse período. Tu pode falar só um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro que sim. Obrigada. Então, nós já solicitamos, né, porque a gente vai pedir para a EPAGRE os dados dos índices pluviométricos, porque quando a gente avalia a questão de qualidade do rio, o interessante é você usar a chuva acumulada de 7 dias anteriores à coleta, né? Justamente pelo tempo de permanência da água nesses ambientes. Então, sim, né, um parâmetro que nós vamos associar, provavelmente esteja relacionado também com esses indícios, né, com esses indicadores de chuva. Outros trabalhos já mostraram isso, que nesses períodos mais chuvosos a gente tem uma maior concentração, porque acaba trazendo para dentro do rio, né, acaba sendo carreado todos aqueles contaminantes do entorno. Então, é uma resposta que eu vou te dever, porque eu ainda estou esperando o resultado lá da EPAGRE. Então, a gente fez a solicitação e estamos esperando, e a ideia é comparar, sim, não só com o índice pluviométrico, mas também com o percentual de uso e ocupação do solo do entorno. Legal, é fundamental para essa questão do poluente, a questão do índice pluviométrico. Sim, sim. Obrigada, esclarecido. Ok, pessoal. Mais alguém tem alguma consideração, alguma questão direcionada para a Michele, ou para a Adriana, ou para o Mauro, dessas apresentações iniciais de nivelamento do contexto do Rio Vermelho? O Juan está com a mão levantada. Pois não, Juan? Tá. Michele, primeiro, esse relatório está disponível? Tem algum link que a gente possa acessar esse relatório? É a primeira. Né? Segundo, a localização da nascente do Rio Vermelho, vocês apresentaram já no início aquela piscininha, né, que é lá no final da Rua Nascente. Não é ali a nascente fica mais para o oeste, quase 200 metros. Isso tem que ser corrigido, tá? Isso está no relatório, no laudo ambiental que a Associação dos Cavaleiros apresentou aí para o IMA, entendeu? Isso tem que ser atualizado, né? Isso está georreferenciado. Foi contratada uma empresa de topografia que fez o levantamento geodésico desde o início, todo o percurso do Rio Vermelho. Se você acessarem esse relatório, você poderá atualizar as suas informações, tá? Era isso. Obrigada, Juan. Então, em relação à sua primeira pergunta, tá? Nós estamos aprimorando alguns gráficos para disponibilizar. A ideia é, sim, disponibilizar isso para a comunidade. Que como a universidade ela estava trabalhando de forma mais restrita, tem algumas análises que a gente não conseguiu desenvolver ainda, mas a ideia é transformar tudo isso em gráficos e colocar tanto no site da Ecopaerv, como também aí, né, nas mídias dos nossos parceiros. E em relação ao seu segundo questionamento, não é na nascente, é região de nascente. Então, nós sabemos aonde é a localização da nascente, a gente sabe que é para cima, tá? Mas a nossa ideia era justamente avaliar a região. Então, tanto que eu escrevi ali no mapa a região da nascente. Então, a gente acaba falando que na nascente, ponto 1 é a nascente, mas ele não condiz a nascente. A gente sabe que ele está 200 metros para cima e a gente quis avaliar a região, né, próxima da nascente. Então, é só uma forma de a gente nomear o ponto 1, tá? Mas obrigada pela tua colocação. Ok, pessoal. Isso é importante, porque um dos objetivos da oficina justamente é essa troca de informações, conhecimentos, conteúdos, né, levantamentos que essas instituições diversas que estão participando hoje aqui conosco já tenham, para a gente fortalecer esse projeto, né, e disponibilizar todo esse material em canais de comunicação para que a sociedade tenha acesso a essa informação e a gente consiga também ter subsídios ao planejamento de ações futuras pela conservação, né, da qualidade dos recursos hídricos e dos ecossistemas associados. Finalizando, então, pessoal, essa primeira etapa, mais alguém tem alguma colocação, alguma questão a apresentar? Ok. Desculpa. Fabrício, pode falar. Não, só para complementar isso que o professor Juan falou, se tem disponível essa informação, seria bem importante para a gente ter essa informação para disponibilizar depois lá no sistema de informação geográfica também, esse ponto da nascente, se é possível a gente ter acesso a essa informação.
Está no relatório que a gente apresentou lá no IMA. Está no IMA esse relatório. Mas se vocês precisarem, eu posso conseguir uma cópia lá com a bióloga que fez o trabalho, tá? Sim, e também se tivesse a localização já referenciada, o shape, Sim, ali também... todos os dados. Mas daí eu te falo junto com a Adriana, deve ter essa... Eu posso passar, professor, eu posso passar para eles. Eu tenho. Perfeito. Obrigado, então, Adriana. Obrigado. É isso. Então, pessoal, dando sequência à nossa programação, após essa primeira etapa de um nivelamento de informações sobre o Rio Vermelho, destacando a sua localização, as suas principais características, a sua importância no contexto social e ecossistêmico da região leste da ilha de Santa Catarina, no contexto da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Então, toda essa riqueza de informações minimamente apresentadas agora, elas vão subsidiar um trabalho coletivo que a gente vai fazer agora em grupos de trabalho e posteriormente em plenária, que são construções de declarações de significância do Rio Vermelho. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui para orientar o exercício. Como o Mauro colocou, a metodologia de trabalho que a gente vem utilizando é a chamada 3I, né, que é informação, integração e implementação. Então, a partir desse nivelamento básico de informação aqui feito na oficina, a gente vai passar para construções de declarações de significância do Rio Vermelho e todo o sistema que ele abrange. Essa construção de declaração de significância é um exercício que está sendo adaptado do roteiro metodológico do ICMBio para a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação. Tá? Então, as declarações de significância, elas refletem o conhecimento científico e acadêmico, mas também elas abrangem as percepções sociais e culturais de um determinado ecossistema. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A declaração de significância, ela vai traduzir o que é mais importante no contexto do Rio Vermelho, em relação aos seus recursos, aos seus valores, e o que isso vai significar para orientar as decisões de planejamento e ações para sua conservação e manejo futuros. A declaração de significância, ela vai, então, traduzir, voltando aqui, ela vai traduzir para a sociedade de maneira inspiradora, de uma maneira bem clara e objetiva, para que a gente possa comunicar para a sociedade em geral quais são os benefícios que o sistema do Rio Vermelho oferece e o que torna o Rio Vermelho e todo o ecossistema associado especial no contexto local e regional. Então, a gente fala muito do fator UAU, né? A gente vai ter que criar declarações de significância para o Rio de maneira a inspirar as pessoas a compreenderem a importância desse rio, né? E também inspirar elas a contribuírem na sua conservação de diversas formas possíveis. Vou trazer aqui alguns exemplos adaptados de unidades de conservação para a gente ter uma inspiração para construir a nossa declaração. Então, essa é do Parque Estadual de Sagarana, em Minas Gerais. Ele está inserido no Vale das Cachoeiras, na bacia do Rio Urucuia, relevante afluente do Rio São Francisco. Ele presta importante serviço ecossistêmico, pois abriga um corredor ecológico essencial para a preservação de veredas, nascentes, córregos e lindas cachoeiras. Destaca-se pelo potencial de integração comunitária, por meio do lazer, abastecimento, educação ambiental e turismo sustentável, fazendo uso de trilhas e visitações à Cachoeira do Boi Preto, do Córrego do Meio e do Marques, que servem de fonte de captação de água de qualidade para a comunidade. Então, vejam que essa declaração ela pode abranger não só aspectos relevantes da importância desse recurso hídrico, mas também para a preservação dos ecossistemas associados. Ele vai traduzir a relevância que ele tem para a sociedade, para a comunidade do entorno, que tipo de benefícios ele está trazendo. Então, a gente quer, a partir dessa declaração de significância que a gente vai construir para o Rio Vermelho, traduzir os seus benefícios de forma clara e objetiva para a sociedade. Um outro exemplo é o que segue.
O Parque Estadual da Lapa Grande, também em Minas Gerais, ele possui fundamental localização estratégica para a recarga hídrica superficial e do lençol freático, tanto pela conservação e restauração da cobertura da vegetação, como também pela formação kárstica, contribuindo para a manutenção desses mananciais, cuja produção e captação de água, na UC, garante o abastecimento de cerca de 35% da população de Montes Claros. Sua abundância hídrica em meio ao polígono das secas, além de enriquecer a beleza da paisagem, preserva grande quantidade de nascentes e contribui localmente para os rios Lapa Grande e Cedro, e regionalmente para os rios Verde Grande e Pacuí. Então, esses são dois exemplos que eu trouxe para vocês para clarear de que forma a gente quer criar declarações para o Rio Vermelho. Como é que a gente vai fazer essa atividade? Tá? Nós vamos dividir a nossa plenária, nós estamos aqui em 19 pessoas, fora os moderadores, em 3 grupos de trabalho. Tá? O pessoal da tecnologia, o Ney, vai dividir a plenária nesses 3 GTs, e cada GT vai ter um moderador. O GT1 sou eu, o Rafael, que vai moderar, o GT2 é a Bianca com a Adriana, do IMA, e o GT3 é a Michele. O moderador ele vai fazer o papel de fomento à construção de ideias, ao registro das informações e à orientação na declaração de significância de modo coletivo. Então, primeiro a gente vai fazer essa chuva de ideias, um debate, né, dentro do tempo disponível, e uma redação coletiva para a declaração de significância dentro de cada GT. A gente vai ter aí por volta de uns 40 minutos para fazer essa atividade, tá? E depois a gente retorna em plenária para a apresentação das construções de declarações de significância de cada um dos 3 GTs. Essas construções elas vão servir de subsídios ao planejamento do projeto, de ações futuras, e também serão disponibilizadas aos nossos canais sociais para comunicar à sociedade a importância do Rio Vermelho construído por nós, a partir desses elementos que foram trazidos pelo pessoal da Aprender, do IMA e da Ecopaerv, com a contribuição de todos os participantes que aqui estão. A gente vai responder, então, 2 perguntas norteadoras, que vão subsidiar esse debate e essa construção. A primeira delas é por que o Rio Vermelho ele é especial e importante. Tragam as contribuições de vocês, relembrem essas informações de nivelamento que a Michele, o Mauro e a Adriana trouxeram, tá? E coloquem essas ideias para serem registradas e construídas essas declarações. E a segunda pergunta norteadora é o que o Rio Vermelho representa no contexto local e regional, compreendendo-se a ilha de Santa Catarina e especificamente a bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Uma dúvida, pessoal, em relação ao exercício? Podemos escolher o grupo? O grupo ele vai ser dividido de forma aleatória, tá? A gente o Ney vai distribuir os grupos, fica um moderador em cada grupo, e aí, fomentando a interatividade do pessoal e a gente se conhecer um pouco melhor, o grupo vai ser dividido de forma aleatória e a gente vai trabalhar o mesmo exercício igualmente para todos os grupos. Podemos passar, então, para a atividade do GT. A gente retorna aqui, vamos fazer 11h45, vamos voltar aqui, vamos destinar 40 minutos, vamos voltar aqui 11h55. Pode ser? Neito, pode, então, separar os grupos para nós. Vocês vão ser... 10h55, Rafa. Isso, vocês vão ser direcionados agora, vão ser todos teletransportados, vão entrar em salas separadas, tá? Com a presença de um dos moderadores, que vai compartilhar a sua tela com a planilha para registro das informações, e depois, às 10h55, a gente retorna em plenária para a apresentação. Ok, Ney? Pode... Sim. Isso, 40 minutos para o exercício. É o suficiente, tá? Ok, obrigado.
classificou esse depoimento como uma maneira aí de perder tempo, mas queria acompanhar de Ele vai pedir agora. Não, ele vai pedir para. Oi? Desligar a câmera?